Olá, povo de Deus, terça-feira, 17 de outubro de 2023, Santo Inácio de Antioquia, 28ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 1, 16, 25 e Lucas 11, 37, 41. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens que, em sua iniquidade, oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É significativo que Paulo diga que não se envergonha do Evangelho, pois exatamente o Evangelho era motivo de vergonha para muitos, sobretudo as autoridades judaicas que não aceitaram de forma alguma o anúncio do reino. Para Paulo, o Evangelho era a força salvadora para todo aquele que crê. E ele ainda insiste que primeiro era para o judeu, mas também para o grego. O grego aqui simboliza todo o povo não judeu. Por outro lado, o apóstolo, que já se apresentou como enviado, deixa claro que não é por força de sua oratória que a missão se concretiza, mas pela força de quem o enviou. É pelo poder de Deus. Aqui já aparece uma das afirmações mais contundentes de Paulo ao longo de toda a carta, uma espécie de tese a ser defendida. O justo viverá pela fé. Mais adiante, ele também afirma que o justo será salvo pela fé. Crer para o apóstolo era comprometer-se com o projeto de Jesus até as últimas consequências. Portanto, ter fé em Jesus Cristo neste contexto era fundamental. E o contrário também era verdadeiro. Não crer significava viver na iniquidade, e esta não será perdoada por Deus. Para o apóstolo, toda a criação testemunha o poder de Deus, e negar isso não é admissível. Quando Paulo diz que, ao invés de louvar a Deus por toda a criação, a humanidade se ocupou de especulação, era uma crítica direta às filosofias gregas e outras, que faziam de representações animais um ídolo. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Assim, todos os demais cultos que eram praticados em Roma são inadmissíveis para o apóstolo, que afirma: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aqui está o desvio das filosofias que criavam mitos para substituir o verdadeiro culto, que só deve ser realizado
para Deus. Lucas 11, 37, 41. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Para um enquadramento exegético melhor, é bom levarmos em conta a perícope completa de Lucas 11, que abrange os versículos de 37 a 41. Na primeira parte de hoje, temos uma crítica severa de Jesus aos fariseus, onde lhes deixa claro que a prática da caridade é superior ao cumprimento da lei. Esse debate aparece diversas vezes em circunstâncias também diferentes. Nosso pequeno trecho mostra a crítica de Jesus ao comportamento dúbio, ambíguo, daqueles que filtram no comportamento que querem pregar e viver, e o que não lhes interessa pôr em prática. Diante disso, Jesus repreende o comportamento hipócrita dos fariseus, que aprenderam a viver de maneira camuflada, isto é, por fora pareciam os mais autênticos representantes da lei, por dentro selecionavam o que queriam viver ou não. Jesus opõe a religião exterior e formalista dos fariseus à religião interior do coração, que é para ele a exigência de Deus. O texto de hoje começa com Jesus desprezando o ritual judaico da ablução, ou seja, de lavar as mãos antes das refeições. Para nós pode parecer estranho, pois esse é de fato um gesto necessário. Porém, para os fariseus, isso não significa uma questão de higiene, mas de obrigação legal. Esse debate de Jesus com os grandes da religião judaica nos leva a refletir sobre a função da religião na vida da humanidade. Primeiro, é importante distinguir fé de religião, pois se uma é fruto de convicção, a outra é prática, que pode ou não reforçar tal convicção. A fé não se reduz a um exercício da razão, mas supõe a razão. Religião pode sobreviver sem a razão. Pode ser expressão do sentimento, das emoções. Quando dizemos que é preciso passar da fé em Jesus para a fé de Jesus, estamos querendo dizer a necessidade da purificação da fé, pois, com o passar do tempo, ela pode ir se enchendo de penduricalhos e ofuscando seu núcleo essencial. A prática religiosa precisa nos levar à prática da justiça, à prática do amor, ou nos empurra numa alienação que mais nos distancia de Deus do que nos aproxima. No nosso contexto de hoje, Jesus ficaria profundamente irado ao ver tanta gente usando seu nome e explorando o povo, metendo a mão nos bolsos alheios. Nosso país está mergulhado numa hipocrisia farisaica sem limites. Seguramente Jesus estaria outra vez em debate com todos os que falam em seu nome, mas que não vivem o que ele fala. Fariseus de ontem e de hoje não têm tanta diferença. Precisamos nos cuidar para que nossa fé seja fruto de convicção e não uma prática alienada que mais nos distancia do que nos aproxima de Deus, do Evangelho e da prática de Jesus. Celebramos hoje Santo Inácio de Antioquia da Síria, entre 68 e 100 ou 107. Discípulo do apóstolo João, também conheceu São Paulo
e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria. Santo Inácio foi detido pelas autoridades, transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Em defesa da igreja, ele foi o primeiro a usar a expressão Igreja Católica. Um beijo no seu coração.